Oi pessoal, meu nome é Gisela, eu tô aqui com o Kellyton. Nós somos funcionários aqui do Departamento de Biologia Celular e eu vou apresentar para vocês o setor de técnicas histológicas, que é esse espaço onde a gente está. E o que a gente faz aqui, né? A gente recebe amostras biológicas, né, dos pesquisadores, dos alunos, e a gente faz o processamento histológico. A gente trata aquele tecido para a gente conseguir visualizar num microscópio óptico. Então eu vou mostrar para vocês as diversas etapas do processamento histológico para ajudar vocês a entender como que a gente produz essas lâminas que vocês vão usar aí na sala de aula, tá bom? Então vamos junto. Bom, a primeira etapa do processamento histológico é a coleta do tecido e a fixação, né? Então, assim que você coleta o tecido, você imediatamente precisa colocar ele em contato com uma substância fixadora para preservar as características do tecido. Existem diversos tipos de fixadores, né, hoje em dia, mas o exemplo mais conhecido é o formol, a formalina, ok? Então, você coleta o tecido, coloca o tecido em contato com o formol e aí a gente acondiciona essas amostras biológicas em cassetes histológicos, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui a gente tem os cassetes histológicos. Eles são de diferentes tamanhos, de diferentes cores, formatos, mas o que eles são? Eles são cestinhas, tá vendo? Que a gente vai colocar o tecido dentro para proteger ele, separar ele dos demais, tá vendo? E a gente consegue identificar o tecido aqui nesse cassete histológico. Então, depois que a gente coloca os tecidos no cassete histológico, a gente coloca eles em algum frasco, tá? Tô mostrando um exemplo aqui para vocês. E aí, a gente vai fazer um tratamento químico nesse tecido. Então, o que acontece? A gente precisa pegar esse tecido, que é bem mole, e endurecer ele, tornar ele rígido, para a gente conseguir fatiar ele em pequenas fatias, para a gente conseguir fazer a lâmina que a gente vai usar no microscópio. Então, agora o meu objetivo é fazer um tratamento químico nessas amostras para enrijecer essas amostras e conseguir cortar. O que a gente usa para enrijecer, para endurecer essas amostras? A gente usa a parafina. A parafina da vela mesmo. Só que aqui a gente usa polímeros, a gente usa uma parafina purificada, tá? Então eu vou dar um exemplo para vocês da parafina que a gente usa. Tem aqui, ó, tá vendo? Tá vendo aqui? Essa é a parafina. Em temperatura ambiente ela é sólida, né? Mas quando a gente aquece ela a 60 graus, 62 graus, ela se torna líquida. E aí a gente quer infiltrar a parafina no tecido. Só que o que acontece? A parafina, ela é hidrofóbica, ela não se mistura com a água. E o tecido que a gente coletou, ele está repleto de água. Então vamos aqui fazer um tratamento químico com ele para retirar a água, ok? E depois infiltrar a parafina. Então, agora a gente vai fazer um tratamento químico nessas amostras para a gente conseguir tirar a água do tecido e infiltrar com a parafina. Para isso, o que a gente faz? A gente coloca o tecido em contato com baterias crescentes de álcool etílico. Então, o tecido vai entrar em contato com álcool 70, depois 95, álcool 100. Quando chega nesse estágio, o tecido já não tem mais água, ok?
Só que o que acontece? O álcool não se mistura com a parafina. Então, a gente precisa de uma substância intermediária, que no caso é o xilol. Então, depois que a gente sai do álcool 100, a gente vai fazer a diafanização do tecido. Então, ele vai ficar em contato por algum tempo com substâncias como o xilol, por exemplo. E aí, o xilol vai remover todo o álcool de dentro da amostra. E aí, a gente já está pronto para a próxima etapa, que é a etapa de infiltração em parafina. Então, no caso, a parafina ela já vai estar derretida, o tecido já vai estar infiltrado com o xilol, e aí a gente consegue colocar o tecido em contato com a parafina para fazer a infiltração, ok? Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para emblocar as amostras, para colocar ela naqueles moldes e ela ficar aquele quadradinho que a gente vai usar na microtomia, tá bom? A gente usa esse equipamento aqui, né, para fazer a infusão. Ele tem aqui, onde eu tô colocando a mão, uma placa gelada para solidificar a parafina. Aqui a gente tem uma placa aquecida a 60 graus para trabalhar com a parafina líquida. Aqui a gente tem um tanque de parafina com as amostras todas dentro, prontas para serem incluídas. E aqui em cima também a gente tem um tanque de parafina líquida, que é o que vai preencher os moldes metálicos, ok? Vamos lá. Então, a gente vai pegar uma amostra, tá? Aqui. Deixa escorrer o excesso de parafina. Essa daqui é uma amostra de placenta. Eu tenho 2 fragmentos, então eu vou colocar em 2 cassetes, tá bom? A gente tem que analisar o tamanho da amostra e escolher a forma metálica ideal para fazer o emblocamento. Essa é uma amostra grande, então eu vou escolher uma forma metálica, uma boa profundidade. Eu esquento bem ela para toda a parafina residual derreter. Preencho ela com um pouco de parafina, então aqui tem uma torneirinha que despeja a parafina. E aí, eu coloco a minha amostra na posição que eu quero e coloco a forminha em contato com o gelo, porque daí a parafina ela vai começar a solidificar. E aí eu pego o cassete que eu identifiquei, tá? A amostra, coloco por cima e preencho com o restante de parafina, ok? E coloco aqui, ó, para gelar. De novo, eu escolho um molde metálico, aqueço, preencho com parafina, coloco na base gelada, coloco o material no centro, ele vai começar a solidificar, cubro com o cassete já identificado e preencho até o final. Preencho toda a parte de dentro do cassete e coloco no gelo. Depois de um tempo que a parafina ela solidifica por completo, é só desenformar. Então, por exemplo, essa daqui já tá gelada. Então, você só vai tirar o bloquinho de dentro e aí você vai ter o tecido. Tá vendo só? Aqui eu tenho uma outra forminha, ó. Então, ele já solidificou, a parafina já solidificou. É só tirar da forma metálica e aí a gente tem o bloquinho para ir para microtomia, tá certo?
Então, pessoal, depois que a gente faz o emblocamento das amostras, a gente vai fazer a microtomia, tá? Então, aqui eu tenho um micrótomo, que é um fatiador das nossas amostras, né? Aqui nessa base, bem aqui, ó, rente onde eu tô passando o pincel, a gente tem uma navalha de aço, né? Como essa daqui, que é que vai fazer os cortes no nosso bloco. Aqui a gente tem o nosso cassete histológico que a gente emblocou, ele fica bem preso, tá? A espessura que a gente costuma cortar é de 5 micrômetros, então eu ajustei ela aqui para 5 micrômetros e agora eu vou fazer os cortes para vocês verem, tá? Então eu tenho essa manivela aqui, toda vez que eu giro ela empurra o tecido 5 micrômetros para frente na direção da navalha e aí ela faz o corte. Então agora nós vamos fazer os cortes, tá bom? Eu tenho a minha amostra aqui. Eu vou colocar o gelo, uma pedrinha de gelo em contato com ela. Ela vai esfriar, a parafina ela vai retrair um pouco, vai ficar mais enrijecida. Isso vai facilitar o meu trabalho, vai facilitar fazer o corte. Então a gente gela a amostra bem. E aí a gente vai fazer o corte. Então as fitinhas, ó. Aqui a amostra, né? E aí a gente coloca ela no banho-maria para dar uma esticada. Isso é um banho-maria com água morna em torno de 45 graus. A amostra ela dá uma esticadinha. E aí a gente pega a lâmina de vidro e pesca ela, de preferência na região central da lâmina. Tá vendo? O tecido tá aqui. E aí agora a gente vai para a próxima etapa, que é a coloração. Ok? Então, pessoal, a próxima etapa é a de coloração, que eu vou mostrar para vocês aqui. A gente faz aqui, geralmente, a coloração de hematoxilina e eosina, que são as lâminas que vocês estão vendo aí no laminário virtual, na caixa de lâmina de vocês. É a coloração mais comum, a coloração coringa aqui em histologia, que a gente chama. Então, eu vou mostrar como é que a gente faz essa coloração, tá? Então, aqui, olha, a gente tem as lâminas, né, que a gente fez na etapa da microtomia. Eu coloco ela em racks, porque a gente cora várias lâminas ao mesmo tempo, então a gente organiza ela em racks, tá? E aí, pra gente conseguir fazer a coloração, a gente tem que fazer um tratamento com essas lâminas, um tratamento químico. E aí a gente vai voltar para o xilol e para o álcool. Então, o tecido, ele ainda está envolvido pela parafina. Então, a primeira etapa é a gente remover a parafina do tecido, dando banhos de xilol, né, por um determinado tempo. Depois, o que acontece? A gente tem que reidratar o tecido. Então, a gente tem que voltar a água para esse tecido, porque os corantes, geralmente, eles são dissolvidos em água, tá? Então, a gente vai passar o tecido em baterias decrescentes de álcool até ele ficar completamente hidratado. E aí sim, a gente usa o corante da nossa preferência. No caso, a gente tem aqui a hematoxilina, que é um corante de cor roxa, né? Que vai corar principalmente o núcleo da célula. E aí a gente cora também com a eosina, que é esse corante rosado, avermelhado.
e vai corar preferencialmente o citoplasma, tá? Então, a gente deixa as lâminas em contato com o corante por um determinado tempo e aí depois a gente faz a bateria inversa, porque o meio de montagem que a gente vai montar as lâminas, ele é a base de xilol. Então, essas lâminas já coradas vão passar novamente pelo álcool 70, 95, 100, depois ficar um tempo no xilol e aí sim essas lâminas vão para a próxima etapa, que é a montagem das lâminas. Então agora a gente vai fazer a montagem das lâminas. Esse procedimento a gente tem que fazer, tá? Utilizando uma capela de exaustão como essa aqui, porque o xilol é uma substância tóxica que tem que ser manipulada dentro da capela. E as lâminas que já estão curadas, elas estão imersas numa solução de xilol. Então vamos fazer a montagem aqui dentro da capela. Então tá aqui a lâmina, ó. Então tá aqui a lâmina. Ela já está corada, tá vendo o tecido aqui, ó? A gente tira o excesso de xilol. A gente pinga uma gotinha de meio de montagem sobre o tecido. Daí a gente escolhe uma lamínula, que é uma película bem fininha de vidro, como essa aqui, ó. Tá vendo? A lamínula. E aí a gente coloca a lamínula em cima do tecido, ó. Daí o meio de montagem ele vai se espalhar, tá vendo só? E depois de 24 horas, essa lâmina ela já tá sequinha e pronta para ir pro microscópio. Vou montar mais uma aqui para vocês verem. Então, pessoal, eu vou apresentar para vocês aqui alguns processos de automação de algumas etapas do processamento histológico que a gente tem aqui no setor de técnicas histológicas, tá? Que são tecnologias que auxiliam a gente no dia a dia e otimizam os resultados, que são as lâminas finais, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, a gente tem um processador automático de tecidos. Então, aquela primeira etapa que a gente tem os cassetes com as nossas amostras, que a gente precisa fazer a desidratação, depois a diafanização, aí também a imersão do tecido na parafina líquida. Então, veja bem, esse equipamento ele tem uma jarra térmica que aquece a parafina, que deixa ela líquida para receber as amostras, né? Então, como é que ele funciona? Ele é um carrossel, tá? A gente tem ele aqui, ó. Tá vendo? A gente encaixa as amostras, né, todas aqui na máquina. E aí, o que vai acontecer? Nos tempos que a gente determinar, ela vai colocando a amostra em contato com os diferentes reagentes. E aí, ela vai girando ao longo do tempo as amostras, tá? Até chegar aqui na parafina, ok? Então, esse é o processador automático de tecidos. Esse aqui, pessoal, é o corador automático de lâminas. Então, após a etapa de microtomia, a gente vai colocar as lâminas em rafes como essa daqui, tá? E aí, o que vai acontecer?
Aqui a gente tem os reagentes para retirar a parafina, hidratar. A gente tem o corante, que é a hematoxilina, a eosina. Então essa máquina, né, usando esse braço automático aqui, ela vai levar a rack para entrar em contato com os diferentes reagentes e aí aqui na rack final a gente já vai tirar as lâminas coradas, prontas para a etapa de montagem, ok? Então olha aqui mais ou menos como que funciona. Eu já fiz a programação dos tempos corretos nos reagentes e aí ela vai fazer o processo para mim. Tá certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido o processamento histológico, vocês tenham gostado das técnicas que vocês viram. Se um dia vocês precisarem de ajuda, tiverem um material, nós estamos aqui no ICB1, na sala 309. Vocês podem me procurar o Kellyton e a gente vai ter um prazer muito grande em ajudar vocês, ok? Até mais!